Minha saudação a todos presentes e aqueles que nos acompanham pelo site do Centro Espírita João Batista de Jacarezinho. O tema que nós vamos abordar na noite de hoje é o poder do perdão. Nós pegamos por livro base o Livro dos Espíritos, que é o nosso livro de cabeceira, que todo aquele que admira, que gosta da doutrina dos Espíritos, tem que ter conhecimento. Usamos também o texto do livro do José Lázaro Buberg, A Solução Sim, uma lição de otimismo, mostrando como é importante a gente trabalhar a nossa mente. Também usei como base o livro do Hamed, que é o Espírito Hamed, Os Prazeres da Alma. E o perdão realmente nos traz assim um prazer muito grande quando nós conseguimos perdoar. E esse livro do José Val Carneiro, que eu pensei que tivéssemos aqui na casa, mas nós temos ele há muito tempo guardado, é o Evangelho Santo Remédio, né? Então são esses livros de apoio que nós vamos falar na noite de hoje. O poder do perdão. É difícil, né? Bastante difícil. Porque ainda nós não estamos preparados totalmente para perdoarmos da noite para o dia. Nós temos ranços, nós temos muita coisa que a gente guarda nos nossos corações. Eu vou dizer, não é só vocês que estão aqui presentes ou que nos acompanham, é muito difícil para todos nós esquecermos e perdoarmos. A gente fala, eu perdoo, mas não esqueço. Então nós não perdoamos, gente. E isso eu vou dizer uma coisa, é um sentimento muito difícil. E eu brigo mesmo comigo, porque nós temos reminiscências, nós temos acontecimentos na nossa vida que nos marcaram muito. E como é difícil a gente esquecer daquelas pessoas ou que contrariaram o nosso posicionamento social, ou que nos feriram algum momento da nossa vida, ou que enfim, e isso eu não encontro só fora no meu meio social. Nós encontramos na vida social que compreende a família, bastante, né? Bastante dentro de família, a falta de perdão, né? De compreensão. O trabalho, onde a gente trabalha, como é fácil a gente encontrar desafetos, ou aquelas pessoas que não rezam na nossa cartilha, ou nós não queremos. Esse rezar na cartilha é uma expressão assim que a gente usa quando a gente não combina, temos alguma coisa em desafeto. Dentro da nossa comunidade religiosa, dentro da comunidade onde moramos, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua. Isso é muito normal, até por causa de animal, de cachorro, de galinha, de gato, a gente briga com o vizinho, a gente se entende, aí cresce uma desarmonia e vira um ranço dentro da gente. E aí a gente, eu não perdoo porque você não me perdoa, e aí começa aquela coisa terrível. E nós vamos buscar no livro dos Espíritos, no capítulo 7º da Lei de Sociedade. Porque para falar em perdão, nós temos que falar em sociedade, né? Porque se a gente não perdoa a gente mesmo, imagina nesse grupo social todo que eu acabei de citar. A questão 766 de O Livro dos Espíritos. A vida social é natural? E os Espíritos nos respondem, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu ao homem inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Concordam? Verdade. O homem, tem um livro até, acho que é Homem Algum é uma Ilha, do Michel Coste, né? Que nós temos que viver, nós temos que realmente nos agregar. E essas diferenças, nós temos duas opções, ou nós aceitamos ou nós nos isolamos. Então nós não somos ilha, nós temos que nos agregar, nós temos que viver em sociedade. Por isso que são formadas famílias. E família não significa ter o pai, a mãe, o filho, a filha, a neta. Nós vivemos num quarteirão, ali nós formamos uma família social. Nós moramos dentro de uma cidade, nós formamos uma família social. E aí todos
pode entender que há necessidade dessa vivência em agrupamento, né? E na pergunta 768, nós vamos encontrar um complemento dessa questão em O Livro dos Espíritos. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Olha que interessante. Então, quando nós buscamos, é apenas um sentimento que nós temos que viver, temos que cumprir, temos que ser simpáticos, temos que forçar, ser atraentes, corresponder àquilo que a sociedade, entre aspas, cobra do nosso comportamento. E os espíritos nos respondem através dessa pergunta que Kardec fez a eles, a seguinte resposta. Olha que coisa interessante. O homem deve progredir, mas sozinho não o pode. É aquilo que eu acabei de falar. Homem algum é uma ilha, nós não conseguimos viver. Ninguém consegue viver sozinho. Nós temos necessidade dessa junção. Todo esse preâmbulo eu estou fazendo para que possamos chegar no tema da noite de hoje, o poder do perdão. Então, é nesse momento que a gente vai ver, porque sozinho nós não conseguimos, nós não possuímos todas as faculdades, nós precisamos do contato do homem, nós precisamos de ter contato com todos, para que nós possamos desenvolver sentimento nobre, que também não é numa existência que nós desenvolvemos, que é o amor mais puro e perfeito. Nós desenvolvemos a simpatia ou antipatia, né? Tem gente que diz, não vou com essa cara, não sei que essa pessoa nunca me fez nada, por que eu sou assim, né? A gente já começa a criar coisas na cabeça que a gente vai colocando. Continuando com a resposta dos espíritos a Kardec na questão 768. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Porque o homem, quando ele procura a solidão, ele não desenvolve sentimentos nem emoções. Ele se torna assim. Eu, particularmente, eu não sirvo para viver sozinha. Eu tenho necessidade de ter a casa com os meus 5 filhos, com os meus 5 genros e nora, com os meus 7 netos, porque daí eu sou feliz. Quando eles, por causa dessa pandemia, começaram a se afastar em casa, isso aqui é coisas particulares que não devem ser ditas, mas eu acho que serve para ilustrar. Eu disse para meu marido, vou ficar doente, pelo amor de Deus, chama todo mundo aqui, vamos fazer comida e vai aquelas panelas gostosas. Então é gostoso, a gente tem necessidade de viver em sociedade, em família. Eu particularmente tenho muito, sou uma pessoa que devo ter uma carência, sou carente, vou assumir, de família. Eu acho isso muito importante, porque ali a gente vai conhecer as desavenças, vamos ver as diferenças, vamos ver o que um fala, um torce para o Corinthians, outro torce para o Palmeiras, outro torce para o Flamengo, e aí a gente vai se entendendo, né? E assim a gente vai se entendendo. Então, gente, nenhum de nós dispomos dessas faculdades completas, e é pela essa união social que nós desenvolvemos essa união, essas faculdades que nós temos que desenvolver dentro de nós, né? A solidariedade também, a compreensão. Nesse livro que nós trouxemos aqui, do Hamed, nesse Evangelho e na Solução Sim, do Boberto, nós encontramos que quando nós buscamos essa melhora na nossa vida, nós vamos ter que entender que esse relacionamento vai ver que nós conseguimos diminuir aqueles atritos que nós temos em família. E aí nós conseguimos desenvolver o entendimento que as diferenças são necessárias. Então a gente começa a entender, a raciocinar, que nós temos necessidade de compreender e respeitar o limite do entendimento do próximo.
E a isso nós damos uma palavrinha que ainda também não é numa existência que nós vamos desenvolver, que é o perdão, né? E esse perdão, eu digo para vocês que eu traduzo em compreensão, em respeito, porque numa existência, como nós já dissemos agora há pouco, nós não conseguimos completar totalmente essa emoção, esse sentimento. Vai amadurecendo dentro de nós, nós vamos desenvolvendo, né? Tem pessoas que dizem assim, eu sou uma pessoa tão machucada pela vida, eu sou uma pessoa que eu levo tantas bordoadas, parece que as coisas não dão certo para mim, e a pessoa vai se tornando amarga, né? E daí, se a gente começa a analisar as diferenças da evolução, do estágio em que a pessoa se encontra, né? Eu não me sinto superior a ninguém, eu acho que ninguém é superior. Cada dia a gente aprende uma coisa com a convivência com o próximo. Então, essas diferenças vai nos elevando para que possamos perdoar e cada vez mais entender a evolução de cada ser. Então, na questão 661, Kardec pergunta aos espíritos. Então, constantemente, nós podemos pedir perdão, a pessoa nos ofende, vem e nos perdoa, a gente vai sempre, solta uma mágoa, faz isso, faz aquilo. Constantemente nós vamos ter que, Senhor, me perdoa, fulano, me perdoa, amigo, vizinho, parente, me perdoa. Como é que processa essa questão do perdão em cada um, né? Porque nós vimos aqui atrás que a vida social, a vida em sociedade, de família, com amigos, de trabalho, enfim, não é fácil. Não é fácil. É difícil. Se nós não soubermos, termos um entendimento, trabalhar isso, nós vamos sofrer muito. Então, na questão 661 do Eu, Livro dos Espíritos, aqui diz o seguinte: nós podemos pedir constantemente a Deus perdão das nossas faltas, tudo que a gente faz, Deus me perdoa. Porque tem pessoas que acham, né, que vão em outras denominações religiosas, vão conversar, vão confessar, vão acender vela, vão fazer uma série de coisas para aquilo que a pessoa ocasionou seja perdoado, né? Isso que ocasiona a mágoa, ocasiona o transtorno, que vai trazer alguma coisa assim de mal para uma pessoa, porque hoje a maior parte das nossas doenças são desequilíbrios emocionais, sabe? São coisas assim que acontecem e que nos traz transtornos muito grandes emocionais. E essa pandemia a gente vê que veio trazer muito disso, né? Porque nós passamos a nos isolar, nós ficamos muito melindrosos, nós temos medo de tudo aquilo que nos falam, que fala. Você vai ali nas redes sociais, você toma a dor de um, toma a dor de outro, você já retruca e a gente apanha também, né? E quem fala muito, né, tem que ouvir o que quer e o que não quer, né? Então, nós podemos sempre estar pedindo, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Como é que deve ser esse pedido de perdão? E o Livro dos Espíritos, nas respostas, os Espíritos diz assim: Deus, gente, isso aqui é uma colocação minha, Deus não é antropomórfico. O que é antropomórfico? Deus não é uma figura humana. Deus é o universo, né? Deus é o universo. E Deus, nós somos deuses, porque Jesus disse, né? Vós sois deuses. Eu não sei a quem atribuído essa palavra que Jesus usou muito, né? É Salmos, né? Está em Salmos. Os Salmos foram escritos quantos anos antes de Cristo, né? Então, até por sinal, alguém vai fazer, o Zezinho, né, José, vai fazer essa palavra, vós sois deuses, e podeis fazer o que eu faço e muito mais do que eu, né? Então, nós somos deuses, Deus habita dentro de nós, nós somos em potencial, né? Em potencial de acordo com a nossa evolução, que nós vamos desenvolvendo as nossas emoções, nossos sentimentos, e vai desenvolvendo isso aqui. Porque Deus, dentro de nós, sabe discernir o bem e o mal. Será que nós sabemos discernir o bem e o mal?
né? E quando nós pedimos essa ajuda, quando nós socorremos a prece não oculta as nossas falhas ou faltas. Eu vou rezar, eu vou acender, eu vou fazer acontecer, porque eu sei que Deus vai me perdoar. Nada disso vai ocultar as nossas falhas, as nossas faltas. Aquele que pede o perdão a Deus das suas ofensas, não a obtém se não mudar de conduta. Nós temos que mudar de conduta. Então, vocês veem que essa questão de nós vivermos nesse agrupamento social, nessa fase de pandemia que nós estamos passando, as pessoas muito fragilizadas emocionalmente, nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos. Porque as pessoas são muito... Eu sou super melindrosa. Eu não venho dizer que nós não somos, porque todos nós somos melindrosos demais. Eu fico preocupada se eu falo, se eu sou aceita, se eu critico. Nós somos cheios de tique-tiques, de melindres. E isso, para nós, não é muito bom, porque isso aí nos deixa muito fragilizados, né? Então, as boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras, são as caridades despretensiosas, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Há muitos 20 anos atrás, eu me lembro muito bem, muito mais, né? Quase 40 anos, quando eu ingressei aqui na doutrina dos Espíritos, eu me lembro que tudo que acontecia eram espíritos que estavam interferindo no meu comportamento, na minha mente, Isso a gente vai educando, porque quando a gente consegue manter um padrão, um nível de equilíbrio mental, nós não somos suscetíveis a essas ondas negativas que pairam pelo ar. Se nós ligamos um rádio, nós podemos ouvir músicas boas, como podemos ouvir coisas ruins, né? Em casa nós não conseguimos mais assistir televisão. Se vocês querem acreditar, está aqui meu marido. Nós só assistimos o The Voice, que é uma belezinha, a Dança dos Famosos, e desligamos a televisão. Não temos mais condição, porque as notícias só nos embrutece a alma, só nos deixa triste, só nos deixa irados, né? A gente fica assim pensando e vai despertando dentro de nós emoções, e nós não conseguimos desenvolver o amor pleno, nem o sentimento da pessoa que está precisando naquele momento da nossa ajuda espiritual. Então, gente, eu tenho aqui uma folha que o Boberg me ajudou a procurar e me passou para mostrar para vocês a força que tem o perdão, né? A gente tem que perdoar para que nós possamos ser felizes. Nós temos que perdoar para nós podermos ter saúde. Nós temos que perdoar, mas eu quero dizer que esse perdão não é total. Pelo menos esquecer o ofensor, porque nós também somos ofensores. Nós também ofendemos as pessoas. Nós também temos os nossos desafetos. Ninguém de nós é santo, né? Tem sempre uma pessoa que não nos acolhe, que não nos aceita, nos critica. O que a gente vai fazer? Jesus teve quantos apóstolos? 12, né? Hoje, quantas igrejas, quantas denominações religiosas nós temos por esse mundo afora, cada um querendo ter o domínio da palavra do Cristo. E hoje nós sabemos que o Cristo é uma centelha que todos nós temos dentro de nós, né? O Cristo, como o Boberg, o Zezinho, o Marcos, o Demilde, o Cristos, né? Eu prefiro falar o Cristo mesmo, que essa semente do Cristo todos nós temos dentro de nós. E que para nós podermos realmente fazermos o perdão total, existe uma palavra que a gente tem que tentar incrementar e colocar dentro da nossa existência para a gente ver como é que é. Chama-se aceitação.
aceitar as pessoas como elas são. Aceitando ela como elas são, nós passaremos também a ser aceitas, né? Agora, nós não somos perfeitos, né? Somos perfectíveis, estamos em busca de uma perfeição, nós estamos buscando a melhorar cada vez mais a nossa existência, né? Para que possamos melhorar, para que nós possamos melhorar mais a nossa convivência social. Então, aqui diz o seguinte: há muitas religiões que asseguram e têm esperança de que Deus perdoa todas as faltas cometidas por um simples arrependimento. O que vocês acham? Cada um coloque na sua cabecinha, se basta a gente se arrepender do que fez para Deus nos perdoar, o Deus nosso interno. Como se enganam esses irmãos? Não há perdão de faltas para ninguém. Se assim fosse, seria para todas as criaturas, pois todos são filhos do mesmo Deus, e como Ele é amor, não poderia perdoar uns e deixar outros sob o peso da consequência que são gerados das faltas. É verdade. Você acha que Deus vai perdoar um e não vai perdoar outro, né? Se a gente erra por ignorância, por impulso, mas nós todos estamos no caminho da evolução. É isso que nós espíritas acreditamos. Nós acreditamos que através de vida sucessiva, não são vidas, vida que é uma só, existências corpóreas é que nós vamos nos transformando, que nós vamos nos modificando, tá? Somente o ofendido é que deve perdoar ao ofensor. E isso não faz com que o ofensor se liberte das faltas cometidas. Isso não está resolvido. A lei cobra dele o ato de desamor para com seu irmão em caminho. Se o ofendido não perdoar, o revide faz com que ele entre na faixa do ofensor e com ele se afinize nas suas inferioridades. É verdade. Quando nós não conseguimos, pelo menos, passar batido, esquecer alguma coisa, nós estamos entrando na mesma faixa do ofensor. E nós também vamos mudar de posição e fazer a mesma coisa. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só a obtém mudando de proceder. Aquele que pede perdão a Deus, que está dentro de nós, que nós somos deuses, né? Que nós temos um potencial divino muito grande, então, e se reconciliando também com aquele que nós ofendemos, que é muito importante, nós conseguimos um pouco de paz e tranquilidade, né? Quantas pessoas infelizes se intoxicam de medicamentos, de calmante, porque não sabem colocar dentro deles a palavra perdão. Gente, e é difícil realmente, perdoar da noite para o dia não é coisa de momento, também não é o que eu vou falar, que vocês vão fazer, o que eu vou fazer. É um exercício cotidiano, é um exercício difícil. O perdão das ofensas é muito difícil, porque se a gente machuca uma pessoa, a gente se torna intransigente, né? Ofende verbalmente, moralmente. Se nós somos ofendidos, então a gente transforma num vulcão a ofensa. E assim acontece com todos os seres humanos. Só que com tudo que vai acontecendo, nós vamos modificando, nós vamos nos tornando sensíveis. E um dia desses, eu ouvi uma coisa muito sensata, que conforme a gente vai tendo mais idade, a gente vai se tornando mais sensível, a gente vai se tornando mais coração e menos emoção impulsiva. E eu acho que deve ser verdade mesmo, que a gente passa a ser mais tolerante, né? De primeira a gente toma uma, leva duas, né? Hoje a gente fala, puxa, eu não posso entrar nessa faixa vibratória, eu não posso entrar nessa escala em que a pessoa está, porque eu também estou lutando para que eu possa me melhorar. Ninguém sobe sem mudança, e essas mudanças haverão de ser permanentes, elas se fazem pela lei do progresso. Nós progredimos.
a gente progride socialmente, financeiramente, na educação. Todos nós temos um objetivo. Eu quando crescer, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. A gente vai sempre pensando no progresso. E esse progresso ele não pode ser só material, ele tem que ser moral e espiritual também. O progresso espiritual, para as denominações que acreditam que existe um céu, se você não se modificar, não é porque você morreu, você virou santo, não. Você tem que se transformar. Você tem que saber viver e conviver, acima de tudo, né? Se queres orar com mais segurança, faze boas ações. As boas ações, uma oração. Eu não sei mais orar, então você faça boas ações. Sirva, porque você servindo, você se torna útil. E as boas ações é uma oração contínua na nossa vida. Qual pessoa que vai se aproximar, qual espírito que vai se aproximar vendo que você só faz o bem? Ninguém se aproxima. A gente cria uma energia, uma barreira com boas ações, com bons pensamentos, com perdão, treinando o perdão constantemente na nossa vida, que as pessoas realmente, tanto espirituais como materiais, elas não têm o que chegar para a gente e nos criticar o nosso comportamento. E a melhor oração, abrindo os horizontes da mente para compreender a Deus e as suas leis espirituais, né? Nós estamos aqui não para pagarmos dívidas. Eu sou contra esse refrão que muito usa-se, às vezes em casa espírita. Nós estamos aqui na Terra para progredirmos, para nós evoluirmos. E essa sensibilidade da nossa alma, a gente resgata. Por que a gente resgata? Se nós fizemos coisas em outra existência, por ignorância, agora nós já temos determinados insights que nós, não tenho coragem de fazer isso, porque alguma coisa aqui dentro diz para mim que não é para fazer. Então isso aí já é um amadurecimento da nossa alma, já é um crescimento muito importante, né? A prece tem uma escala muito grande, de modo que todos possam orar de acordo com a elevação alcançada. O mundo espiritual atende a cada um conforme a sua necessidade. Esse mundo espiritual, lógico, é o universo, né? Que está cheio de energias boas, né? Que nós saibamos captar bastante essa energia. Aqui nós estamos falando para aqueles que já abriram os olhos à luz da verdade. Esse pedaço aqui eu achei lindo, maravilhoso. Espíritas, se achais que já granjeastes conhecimentos capazes de vos libertarem da escravidão, da ignorância, colocai em ação o que aprendestes, não percais tempo. Esse texto eu tirei ele na internet, mas eu não sei de onde, de que livro, de que obra espírita que foi extraído, que eu acho uma grande falha. Mas eu fiquei assim impressionada com essa afirmação que esse escritor que fez esse texto do Evangelho nosso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. O tempo passa e se não trabalhardes no aprimoramento de vós mesmos, a ignorância ficará. E permanecendo ela em vossos caminhos, será sinônimo de sofrimento. Gente, quanto mais nós endurecermos nosso coração, quanto mais nós virarmos, nós vamos sofrer. Ou nós temos duas opções: aceitar ou aceitar, perdoar ou perdoar. Quer dizer, nós não temos outra pessoa, situação na nossa vida. Essa questão do perdão, eu só quero dizer para vocês, não é hoje que nós vamos conseguir. Nós vamos levar um tempo muito grande para que nós possamos conviver e aceitar, tá? Continuando. Não fiqueis de braços cruzados, esperando perdão e tornando a cometer faltas. O arrependimento é válido. O arrepender-se é muito válido. Tomando-se uma posição e seguindo outras diretrizes que a verdade determinar. As boas ações são as melhores orações diárias. Os bons exemplos, né? Às vezes as pessoas batem na porta de casa, porque hoje a gente tem uma preocupação muito grande, né? Porque
Se bater porta, a gente não sabe, né? De primeiro, eu me lembro da época do albergue, a gente colocava todo mundo para comer dentro de casa. Até que, uma certa época, um espírita falou assim, não, Maria Luísa, você não pode colocar dentro de casa. Você pode atender na rua, pode dar embalagem, tudo. E realmente a gente foi modificando. Então, as boas ações é até escutar uma palavra de uma pessoa que precisa. Não é só dar um pedaço de pão, uma xícara de café, um pedaço de doce, de bolo. Não, as pessoas às vezes precisam ser ouvidas. E isso é muito importante para nós. Mas voltando à questão do perdão, é muito importante que a gente aceite que o perdão, como ele é gradativo, como ele não é assim de uma hora para o outro, ele tem uma coisa muito importante que vai nos ajudar muito. Ele faz muito bem para a saúde. Mas a reconciliação com o adversário, né? E o que nós queremos mais hoje, nessa pandemia que nós estamos atravessando? Não é termos saúde? Hoje todo mundo procura tomar uma série de remédios para evitar pegar doenças, a gente prefere procurar boas leituras edificantes, buscar bons livros, ouvir palestras, buscar termos religiosos, porque realmente o momento que nós estamos vivendo é um momento de transição, é um momento de despertar, é um despertar para a espiritualidade, é um momento que nós temos que pensar e avaliar, que a vida material, ela é maravilhosa, nos dá conforto, nós comemos e bebemos, nos vestimos de acordo com aquilo que nós gostamos, mas muito mais importante para todos nós é a nossa paz espiritual. E por que o perdão, o esquecimento das mágoas, das ofensas, faz bem à saúde? Eu achei esse texto maravilhoso. Pesquisa médica recente confirma o que já se suspeitava. O perdão sincero com real esquecimento do fato produz bem à saúde das pessoas que perdoam. É difícil, mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Um trabalho do psicólogo Fred Luskin, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, publicado no Brasil sob o título O Poder do Perdão, mostra que remoer, tem pessoas que remoem, né? Tem pessoas que remoem, né? Acho que todo mundo remói, né? Mágoas, ofensas, né? Isso é uma coisa muito normal, mas é anormal, né? Nós temos que mudar. Mostra que remoer o que já e viver em função disso. Tem pessoas que ficam mascando aquilo lá, mascando e não conseguem se desvencilhar. Viver em função disso não apenas atravanca a mente e as possibilidades de ser feliz. Olha que coisa interessante. Pessoas que retêm, né, na mente essa mágoa, esse rancor, o ódio, a falta de perdão, a sensibilidade, retém, mas derruba o sistema imunológico, abrindo as portas para o câncer e toda sorte de infecção. Ele informa que as mágoas endurecem o coração, literalmente, ao pé da letra, e aumenta as chances de infarto. Mágoas, infarto. Falta de perdão, o câncer. Não sou médica, mas o livro que é de estudos, citei até o nome da universidade, que chegaram a essa conclusão, né? Então, nós encontramos numa oração que é muito fácil, até por sinal, tem nesse livro aqui, esse pedaço, a solução sim, a reflexão da oração do Pai Nosso. Nós todos oramos o Pai Nosso. É a oração mais fácil, né, que nós encontramos. E aí a gente diz assim, quando nós proferimos a oração do Pai Nosso,
nós prometemos, pelo menos teoricamente, assim: perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Será? Ideia que somos perdoados e ideia simplista e ingênua de que Ele nos concede o perdão. Deus, o universo. Deus não se ofende. Deus não perdoa. Precisa perdoar quem se ofende. Quando você está magoado ou ressentido com alguém, estamos retendo ofensas. E isso faz um mal à saúde. Estamos formatados na ideia de um Deus julgador de pessoas e externo, comandando toda a ação das criaturas humanas. E essa formatação nós temos que devagarinho ir nos desfilhando, né? Perdoar é uma questão de treinamento. Tem um provérbio árabe muito interessante que diz o seguinte, árabe, e que esse ator Luskin, ele cita: confie em Alá, mas amarre seu cabelo, amarre seu camelo. Isto é, não guarde mágoa, mas tenha cuidado. Estudos médicos dessa universidade dos Estados Unidos descobriram que quando se guarda mágoa ou rancor, mais de 9 entre 10 pessoas experimentam o aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, da sudorese e o maior número de hormônios que anunciam estresse. Então, o que nós temos que fazer? O que eu tenho que fazer em particular? Perdoar, eu sei que é um processo lento. Eu tenho que tentar exercitar o meu lado de boas ações, para que eu possa me sensibilizar e entender as outras pessoas que me ofenderam e posso também tentar chegar na pessoa pela qual eu ofendi. Às vezes eu magoei, e isso é muito importante para todos nós. Então, gente, perdoar faz muito bem para a saúde. E eu, junto com todos vocês, pensarei muito mais nesse compromisso que, através dessa reflexão na noite de hoje, que me fez repensar muitas situações da nossa vida, porque eu quero ter saúde, eu quero viver muito ainda, e eu acredito que todos nós desejamos o mesmo. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para todos vocês.